Voltamos, antes de dar início a essa aula, onde a gente vai falar sobre classificação dos tipos de vírus, a taxonomia viral. Queria recapitular um pouquinho sobre a aula anterior. Nós falamos sobre replicação viral, que existe todo um processo para que haja a multiplicação, para que os vírus, as partículas virais, acabam se multiplicando no organismo, tá? Então, a primeira é a dissorção, depois ali é a infiltração, o desnudamento, depois a síntese, a maturação e o egresso, que seria a saída de novas partículas virais para contaminar o restante do organismo. E agora nós vamos falar sobre a classificação do vírus, né? A taxonomia viral. Existe um Comitê Internacional de Taxonomia Viral, que é um órgão internacionalmente conhecido, né, principalmente pelos biólogos, pelos médicos, pela classe da saúde que trabalha com essa questão de vírus, que você pode até consultar também esse site, né, consultar ali esse comitê através do seu site. Ali existe toda uma classificação. E essa classificação viral, a taxonomia viral, ela é feita uma atualização, ou seja, periodicamente são feitas a liberação de alguns informativos e algumas atualizações de vírus. Até porque nós sabemos que diariamente os cientistas acabam tendo novas descobertas, descobrindo novos vírus, que é preciso fazer a adequação desses novos micro-organismos, né, desses vírus, juntamente com aqueles que já existem, né, já foram estudados. Então é necessário fazer uma classificação. E essa classificação ela acontece da seguinte forma: pelo fato do grupo de vírus ser muito numeroso e heterogêneo, se faz necessário fazer essa separação de classificação, que isso acontece de uma forma hierárquica. Dessa forma, o vírus pode ser classificado através do seu ácido nucleico, que tipo de ácido nucleico que é, se é RNA ou DNA, a simetria do seu capsídeo, né? Nós vimos lá sobre o helicoidal, sobre o icosaédrico, se há também presença ou ausência do envelope, que é aquela membrana que envolve o RNA ou o DNA, né, o seu genoma, o ácido nucleico, né? Se ele tem um envelope ou não, se tem a presença ou ausência de envelope, como nós falamos lá sobre a estrutura viral, né? O envelope é aquela membrana que vai envolver o ácido nucleico, DNA ou RNA, o seu genoma e também o capsídeo. Então, dentro das classificações também isso existe como características para se classificar, que é a ausência ou a presença do envelope. A outra questão é o tamanho do vírus, né, que ajuda como característica, facilita como característica para fazer essa classificação viral. E a outra, como que vai se comportar em relação à química celular. O esquema básico de classificação celular, aqui dentro da questão de taxonomia, eles podem ser divididos assim, em ordem, que o sufixo do vírus, ou seja, a parte final aqui do vírus vai ser viralis, ou então quer dizer, mononegaviralis. Quando tem a parte final viralis, está falando sobre ordem, né? A classificação hierárquica dos vírus. Depois vem família, que o sufixo é viradae. Aqui tem Paramyxoviridae. Então, o sufixo desse vírus aqui traz a referência dentro dessa classificação básica hierárquica que representa na família. A subfamília vem Virinae. Então, Paramyxoviridae. O sufixo desse vírus é Virinae. Então, fala sobre subfamília. No caso do gênero, o sufixo vem vírus, morbillivirus. Então, o sufixo, que é essa parte final da palavra, é vírus, faz parte de gênero, e a espécie a mesma coisa, tá? Vírus da sinomose canina, ok? E eu gostaria já,
também de te desafiar dentro desse entendimento que nós vimos da questão do prefixo e sufixo da palavra, do termo viral, aonde que se encontra o papiloma vírus humanos. Então, se nós vermos a respeito do sufixo, papiloma vírus, então nós estamos colocando dentro de gênero, tá? Porque tem o sufixo vírus, papiloma vírus, ok? Então, segue aí uma dica para você. Eu queria te informar que nós vamos falar sobre formas de transmissão quando nós entrarmos na imunidade, no módulo de imunidade, que será o próximo módulo, e a gente vai estar falando ali no módulo sobre imunidade, de como que se transmite, as formas que se transmite o vírus, ok? Um outro recadinho que eu gostaria de deixar para você: a gente vai entrar dentro dessa classificação falando propriamente dito do HPV, né, o papiloma vírus humanos, quando nós adentrarmos no módulo de tipos de verruga, onde nós vamos fazer essa separação e aí aprofundar na questão do HPV, tá? Não deixe de baixar a sua apostila. Se você quiser imprimir a sua apostila que eu disponibilizei, que está aí na primeira aula, na aula de virologia, da apresentação desse módulo, você vai baixar, vai estar estudando por ali, né? E assista os vídeos, faça, rebobine a fita, né? Se nós pudéssemos falar assim, quantas vezes você quiser, para que você tenha o entendimento desse conteúdo, que tenha propriedade, que tenha segurança a hora de você for falar pelo assunto, tá? Então, junta a questão do vírus, que é justamente uma apresentação daquilo que está na apostila, para que você tenha esse entendimento melhor sobre esse assunto, que por não fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, se torna um pouco complexo, tá? Mas que nós, tendo esse vocabulário, tendo esse entendimento, se torna de uma forma simples. Então, o objetivo nosso não é criar mais dúvida, por isso que nós trazemos o assunto de uma forma bastante reduzida, resumida, compacta, para que você tenha entendimento, porque a nossa intenção não é gerar mais dúvida, né? Mas é transcrever, é traduzir esse vocabulário científico que está longe do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para uma linguagem atual dentro da podologia, para que a gente possa ter o mínimo, o básico entendimento possível para desenvolver o nosso trabalho com excelência, tá bom? E eu encerro por aqui esse módulo e nós nos encontramos no próximo módulo, na próxima aula, falando sobre imunologia, ok? Um grande abraço do professor Alessandro e até o próximo módulo, até a próxima aula.